começa. Pronto, começou a gravação. Então vamos lá. Boa tarde, né, a todas e todos que estão aí conosco, nossos estudantes do Cefet Campus Petrópolis e todos os outros participantes, né, professores, colegas, interessados, pessoas que estão acompanhando a gente já em várias atividades dessa semana. Muito obrigado aí desde já, né, pela presença. E uma vez mais vou começar fazendo aquele convite de sempre, né? Participem, né? Escrevam, peguem o microfone, ativem e falem com a gente, porque a ideia é essa, né? A gente conversar sobre essas temáticas que nos movem e nos interessam, né? Eu vou fazer uma contextualização bastante breve aqui, só para a gente entender de onde surge, né, essa atividade. Há um projeto de extensão, né, que não está em funcionamento efetivo esse ano, pelo contexto óbvio aí que todos nós estamos dividindo, né? Mas um projeto que a gente tem no Campus Petrópolis, do Cefet, desde 2015, intitulado Histórias da Literatura no Cinema. O subtítulo dele, digamos assim, ele já mudou algumas vezes, mas em geral é Histórias da Literatura no Cinema, questões de identidade, né? E ele é composto originalmente, né, na sua primeira versão, por mim, Felipe, que sou professor da área de letras, pelo Celso, que está aqui na tela também, professor de sociologia, e pela Suzana, que é professora também da área de letras. Isso na versão original. Mas mais recentemente, já ano passado, e também em outras participações, passou a integrar o projeto a professora Daniela, que está aqui na tela também, que é professora de biologia, e que lá no seu doutorado trabalha na perspectiva do cinema. Então, a gente tem um projeto bastante integrador aí, né? Que se espraia por diversas áreas do conhecimento e também pelas áreas que os participantes dessas diversas versões que a gente já executou ao longo desses anos trazem também, né? Então, em síntese, é isso, né? Ele surgiu para ser um projeto que articularia cinema e literatura, né? Falar das obras literárias que partiram para o cinema e ampliar também, mas a gente já conversou bastante sobre muitos assuntos e muitas questões nesse campo, né, não independente do cinema ou independente da literatura, mas para além dessa relação também. Né? A gente vem conversando bastante. E aí a discussão sobre a temática, ou melhor, sobre as temáticas presentes em 1984, do Orwell, nos pareceu bastante conveniente, né? Não apenas pela temática da CPEX, né, que a gente vai conseguir tangenciá-la de alguma maneira, né, a questão da inteligência artificial, a gente vai poder falar em aspectos sociais envolvidos nisso, né? Como também pelo contemporâneo, né? Porque a gente está falando de uma obra que não se fez tão verdadeira assim, tão verossímil em 1984, que era o futuro previsto na obra escrita em 1948, né? Então os dois algarismos finais ali invertidos gerando o título do livro, mas ela é uma obra que, em alguns sentidos, a realidade hoje até a supera, né? Eu não sei se os meus colegas concordam, mas eu acho que, em alguns sentidos, a realidade já está até superando aquela distopia toda que é apresentada ali. Né? Então, só esse contexto para a gente buscar chegar. Mais uma vez, como eu falei ontem, né, Daniela também falou quando a gente estava discutindo o filme Inteligência Artificial, a gente vai apresentar trechos, a gente vai cuidar das questões tratadas lá, mas a gente não vai desestimular vocês a conhecerem a obra literária ou o filme. Ainda que haja spoilers aqui, a gente não vai falar de desfecho, a gente não vai revelar as principais questões, tá bom? Então, uma vez mais, fiquem à vontade de participar, de conversar com a gente, e aí a gente vai
vai bater um papo aqui nessas nossas perspectivas, né? Na perspectiva literária, na perspectiva sociológica e na perspectiva biológica, né? E isso sempre à luz aí do cinema e tudo mais. Tá bom? Então, os professores todos aí, quem quiser encaminhar, é só seguir. Eu vou falar rapidamente para esclarecer mais ou menos, não sei se todo mundo domina razoavelmente o significado do termo distopia, né? Que é um termo que tem sido usado cada vez mais, mesmo fora aí do contexto artístico, né? Do contexto literário, do conceito cinematográfico, né? A distopia, ela vem exatamente o contrário, seria ali o contrário da utopia. Né? A utopia seria, e a utopia se inaugura na literatura, né? Um tipo de texto que imagina ali uma sociedade perfeita, um mundo perfeito, e isso tem muito a ver, né? Essa projeção de um mundo perfeito, ou ao menos um mundo muito melhor do que aquele que é experimentado. Isso, na verdade, reflete uma esperança no progresso, né? No progresso, nas possibilidades humanas, né? Enfim, no desenvolvimento de uma maneira geral. E a distopia, isso vai surgir lá no século XVI, século XVII, né? A distopia, pelo contrário, ela vem posteriormente a esse desenvolvimento técnico, científico. Então, as distopias começam a surgir ali no século XIX ainda, mas no século XX, já na primeira metade, como o exemplo 1984, né? A gente já tem ali um grande avanço científico, um grande avanço tecnológico, né? E o mundo não está exatamente da forma como, enfim, gostaríamos que estivesse. Então, a distopia seria o lugar ruim, né? Enquanto a utopia seria um lugar que não existe, mas aí é projetado uma coisa boa, a distopia é um lugar ruim. E aí é justamente a desesperança nesse desenvolvimento técnico, desse desenvolvimento científico, né? Projetando um futuro em que as coisas não vão funcionar exatamente como se gostaria, né? Então, e uma coisa curiosa é que nos últimos anos, né? Talvez de uns 5 anos para cá, a venda e produção de distopias, né, seja no formato literário, seja no formato cinematográfico, também de séries, isso tem explodido, né? Quantas distopias a gente tem visto por aí que passam a ser muito comentadas, né? 1984 é um exemplo, mas tem outros talvez ainda mais conhecidos, não sei, o Conto da Aia, né, The Handmaid's Tale, que virou uma febre, e tantos outros livros que a gente escuta aqui ali, as pessoas comentando, como Fahrenheit 451, né, distopias brasileiras como o Não Verás País, eu sempre esqueço o nome, Não Verás País nenhum, né? Não Verás País nenhum, do Inácio Loyola Brandão. Então, existe ali um 3%, né? Uma série na Netflix, né? Então, a gente está vendo ali as distopias, enfim, proliferando, né? Distopias antigas sendo resgatadas. E essa até estava lendo uma matéria da 451, não sei se vocês conhecem, quem não conhece, dá uma pesquisada, é uma revista especializada em livros. Estava lendo uma matéria justamente da 451 que tinha exatamente a frase: o sucesso da ficção distópica no mercado brasileiro mostra o interesse em sobreviver às dificuldades do presente. Então, a gente vai atrás, né, daquele mundo projetado, mesmo que seja um mundo, né, complicado, para ver assim, qual é a saída disso, né? E aí a gente está vendo em 1984, em Handmaid's Tale, em tantos outros livros e filmes e séries. Black Mirror também é um exemplo, né? Exatamente. Só fazer um comentário, né, já que você estava falando sobre isso, e a Ana Caroline mencionou aqui a questão do Black Mirror. Esses dias, né, aquela terrível cena que nós todos pudemos assistir aí, pasmos e derrotados pela TV,
com relação ao assassinato daquele homem no estacionamento do Carrefour, em Porto Alegre, eu publiquei uma imagem, assim, fazendo sei lá, não sei nem se eu botei muitas palavras, justamente sobre o fato de haver uma mulher filmando o assassinato, né? E aí alguém respondeu na minha postagem: Black Mirror, é Black Mirror. Então, quer dizer, Black Mirror, que é uma série da agora, né, dos anos 2010, né, bem recente, sei lá, de 5 anos atrás que surgiu, nem sei se isso, com uma aparência de que é um futuro para o qual a gente está caminhando e, na verdade, a gente deixou alguns horrores de Black Mirror para trás, né? Enfim, só esse comentário. O 1984 já é bem Black Mirror, né? Se a gente pensar por esse lado, né? De um futuro distópico, né? Ele já é ali tanto o livro, né? Quanto o filme, né? Que foi feito em 84, né? O livro lá é de 48, né? 48, 49. Já tem uma perspectiva assim bem futurista, né? E bem distópica, né? Assim como outras obras do cinema, né? A distopia no cinema começa lá em Metrópolis, né? Em 1927, né? Metrópolis é um dos primeiros filmes assim, de ficção científica também, mostrando ali um ambiente distópico. E aí a gente vai passando por uma série de filmes consagrados, né? Como Blade Runner, O Caçador de Androides, né? Que também é um filme assim, consagrado também de uma distopia no futuro, né? E 1984 vem com essa perspectiva política também, né? É um livro político, né? De um autor que se envolvia em política também, bastante, né? Engajado, era um autor engajado, envolvido ali com as questões políticas da época dele, né? Ele vai criticar o colonialismo, ele vai criticar o imperialismo, ele vai criticar o stalinismo, né? O totalitarismo, os fascismos. E quando isso vem para o cinema, vem com essa pegada também de uma reflexão bastante política, né, para os anos 80 ali. Talvez, Celso, Suzana e Daniela, valesse a pena a gente fazer uma brevíssima sinopse assim do enredo do filme. O que vocês acham do filme e da obra, né, da obra literária, só para a gente poder falar a partir disso. Até porque muitas pessoas podem não ter nem lido nem visto, né, o filme. Exatamente. Tem também a versão de 1956. Isso, E por um acaso eu vi as duas. Então vamos a isso, né? Vamos fazer essa breve sinopse. Quer fazer, Daniela, que você está com ele fresco assim na mente? Posso fazer. Não sei se vocês vão passar imagens também do filme. Vamos. Depois vai haver cenas. Então, de repente, a gente pode ir fazendo essa sinopse juntos, à medida que vocês forem pensando em alguma coisa, ou até inserindo imagens à medida, né, que a gente for falando, tá? Bom, então, pessoal, para a gente se situar, a gente está em 1984, é um futuro em relação, né, a gente que aquilo ali é um futuro, e naquele momento a gente pode observar a sociedade como uma sociedade humana em que os adultos são todos operários de um sistema que coordena tudo isso, como se fosse um sistema salvador, um sistema, sabe, muito bom para essas pessoas. Essas pessoas vivem num local que seria a cidade e há ainda um local extra, que é o local do proletariado, é assim que eles subdividem. Quer dizer, que é quem sequer teria, digamos assim, o acesso a essas benesses que esse governo propicia para as pessoas que estão ali naquela cidade. E aí as pessoas, então, trabalham ali em diferentes ministérios, e a gente tem o ator principal, que é o Smith Wilson, né? Anotei o nome dele.
Wilson Smith, que é digamos assim, ele é uma pessoa que entende de letras e ele trabalha, então, nesse ministério, vou botar aqui entre aspas, consertando o passado. Ele vai apagando aquilo que não é, vamos dizer assim, benquisto, que fique ali como uma história, e ele vai refazendo a história, e assim como ele, vários outros, né? E ele vai, então, observando o que ele está fazendo e pensando, né? Ele tem um pensamento crítico a respeito daquilo, né? As pessoas, elas são incitadas a viverem sempre obedecendo esse sistema, e há uma divulgação em massa daqueles que, de alguma maneira, tentaram corromper esse sistema. E essas pessoas, então, elas aparecem, né, se arrependendo, elas aparecem muito divulgado, né, nas televisões, em áudios, elas aparecem arrependidas daquilo, confessando, digamos assim, suas falhas perante esse sistema, e a execução dessas pessoas também é um ato público, como uma correção pública, né, onde a massa ela fica ali naquele êxtase, né? Nessas execuções. A gente vê também um certo padrão que é transmitido para esse povo ali trabalhador, que é, por exemplo, o uniforme, né? Todo mundo se veste da mesma maneira, que é um tipo de resposta, como se fosse uma coreografia, né? Então, todas as vezes que eles estão assim, com muita raiva, né? Que eles estão com muita raiva daquelas pessoas que ousaram ir contra esse sistema, eles, né, fecham ali os punhos, né, de uma maneira assim alta, que todo mundo faz aquilo. Então, é um tipo de padrão coreográfico que nos lembra mesmo, né? Aí o Celso vai falar melhor, mas que nos lembra alguns sistemas, né, autoritários, que geram mesmo esse conjunto, né? Então, o indivíduo ele faz parte de um conjunto, como se ele tivesse uma grande força ali, né? Mas, na verdade, ele está sendo levado mesmo. Então, aí há também uma questão de que as pessoas são também estimuladas a não sentir nenhum tipo de prazer. Então, eles controlam como vai ser essa alimentação, né? Você vê ali que não tem açúcar, por exemplo, que não tem carne, e que eles dizem que é sempre uma imitação. Então, parece café, mas não é café, parece chocolate. E o sistema está no momento ali no filme beneficiando as pessoas, dizendo que eles vão ter direito a ter 25 gramas a mais de chocolate na semana. É aquela coisa, né, de você tira tudo, aí quando você dá uma migalhinha, você é o grande salvador, né, da coisa. E também o prazer sexual. Então, há toda uma campanha também para não se ter prazer sexual, inclusive para não se formar família, né? São coisas interessantes que depois a gente vai tocar aí na questão da biologia, mas aí, nesse contexto, um casal se envolve. E esse casal acaba fazendo tudo diferente de tudo que eu falei aqui. Então, eles procuram pensar a respeito disso, tudo que está acontecendo em termos sociais, eles procuram prazer, porque, na verdade, a gente vai pensar aí, né, na hipocrisia de quem está sustentando tudo isso, né? Isso é sustentado em relação à massa, a gente só não sabe como é que é isso na casa de cada um desses que comandam aí esse sistema. E eu não sei se eu conto mais, eu acho que até aqui tá bom, né, gente? É interessante falar. Pois é. Tem esse casal que se envolve, esse casal está o tempo todo escondido, e eles se envolvem numa conspiração contra o grande irmão, né? Que é o Big Brother, enfim. Eu falei, né? Na televisão, fala que isso. é o grande governante que aparece ali sempre nas imagens, né? E tem que ser respeitado, né? Amado, né? E seus inimigos têm que ser odiados sempre, né? Não interessa. Big Brother's watching o tempo todo, né? E aí, quer dizer, o programa de TV, né? O Felipe até vai falar sobre isso, como um programa de TV é uma, enfim, se apropria ali dessa história
né, de 1984. Uma coisa que eu acho muito legal, exatamente, até agora, o tempo todo, uma coisa que eu acho muito legal em 1984 são os ministérios, né? São 4 os ministérios que aparecem ali na narrativa, né, no filme, e os nomes são geniais, né? Porque a gente tem o Ministério da Paz, o Ministério do Amor, o Ministério da Fartura e o Ministério da Verdade. O protagonista da obra trabalha no Ministério da Verdade. E qual é a atribuição dele? É justamente reescrever o passado. A gente escuta hoje em dia uma coisa, como é que é? Fatos alternativos, né? Ah, não, vão bloquear esse site, vão bloquear... revisionismo histórico, revisionismo histórico. Revisionismo histórico. Mas a gente escuta isso, fala assim, não, esse site está sendo cancelado, enfim, as pessoas não vão poder, enfim, monetizar, né, fazer propaganda, enfim, no site, porque ele apresenta fatos alternativos. Gente, fatos alternativos é outro nome para mentira, né? Então, o Ministério da Verdade é esse, né? Ele está lá reescrevendo o passado. O Ministério da Paz está lá preocupado com a guerra. O Ministério do Amor é esse que vai controlar, né, os envolvimentos amorosos, ou, enfim, a reprodução assistida quase, né, que acontece na história. O Ministério da Fartura é esse, divulgando, olha que safra que nós tivemos, mas continua com a raçãozinha ali de 40 gramas de chocolate por semana. Então, assim, façam as associações, né? Eu sei que desde que o Trump foi eleito, né, enfim, na eleição anterior, né, a venda de 1984 aumentou incrivelmente nos Estados Unidos e também no resto do mundo. Então, é aquela questão, né? A gente procura na literatura algumas respostas, né? Nem que seja enfim, uma distopia, né? A Coda Ministério eu conheço um do meio ambiente, Felipe, também, né? Eu também esse seria presente aqui em Orwell. Orwell não previu o Ministério do Meio Ambiente. Mas eu acho muito legal, porque aí a gente vai para um conceito, né, inclusive, que aparece aí na história, que é o duplo pensamento, né? Aí isso já está nos trechinhos que a gente pode exibir, né? Isso. Eu acho que poderíamos seria passar bacana, isso para as dar uma pessoas olhada. terem uma ideia melhor. Então eu vou começar aqui com a primeira cena do filme, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar. Se eu tiver algum problema, eu recorro aos meus amigos universitários. Porque a tecnologia de 1984 às vezes funcionava bem mais infalivelmente do que a nossa. Então, já vou compartilhar, pessoal. Tranquilo. Já coloquei o filminho ali, abrindo a bandeja aqui. Incluir áudio. Já está vindo. Tá chegando aí? Espera aí, daqui a pouco deve chegar. Quando chegar, me fala que aí eu dou o play. Ainda não... Ainda não... Ah, pronto. Oi. Tá. Veio. Chegou. Então, pode soltar. Essa é a tela que abre o filme, né? E já começa com alguns dizeres aí que daqui a pouco a gente traduz, né? Que tem a ver com isso que a gente já estava falando, né? Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado.
This is our land. A land of peace and of plenty. A land of harmony and hope. This is our land. Oceania. These are our people. The workers, the strivers, the builders. These are our people. The builders of our world. Struggling, fighting, bleeding, dying. On the streets of our cities and on the far-flung battlefields. Fighting against the mutilation of our hopes and dreams. Who are they? They are the dark armies. The dark, murdering armies of Eurasia. In the barren deserts of Africa and India, on the oceans of Australasia, courage, strength, and youth are sacrificed. Sacrificed to barbarians whose only honor is atrocity. But even as we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading in our midst. Shout! Shout! Shout out his name! Nothing about the gods is good. Even the glorious skies. Nobody wants you to leave here for the war, so as to temper your emotions away from the battlefield.
falar que nós colocamos no sofá. Então, ô Celso, eu só expliquei aqui no chat que talvez por conta da transmissão, vários de nós vimos assim meio pausadinho, né? Mas deu para ver e tal, só explicando que, obviamente, o filme é normal, né? Então, pessoal, essas pausas têm a ver com as conexões, né? Com a conexão e tudo mais. Essa é a primeira cena do filme, né? Então a gente já vê ali de cara, né, a questão do controle do passado, né, de você alterar o passado para poder controlar ali o presente, né? Toda uma propaganda em torno ali dos feitos ali daquele país, daquele partido, né? No livro e no filme, o mundo está dividido em 3 grandes blocos, né? A Oceania, a Lestásia e a Eurásia, né? E a Oceania, que é onde eles vivem, que é esse bloco, esse grande bloco político-econômico que eles vivem, está em guerra constante com a Eurásia. Mas isso depende da conveniência para o partido, né? Tem horas que está em guerra com a Eurásia e tem horas que a coisa muda. E aí eles falam que estão em guerra com a Lestásia, né? Conforme a conveniência do momento. Então a gente vê aí nessa primeira cena toda essa exaltação, né, do país, das coisas que seriam bacanas ali que eles têm acesso e tudo mais. E logo depois isso engata no 2 minutos de ódio, que aparece no livro e no filme também. O que seriam esses 2 minutos de ódio? É o momento em que aqueles funcionários ali vão ter um momento de catarse, né, para demonstrar sua raiva e seu ódio contra um inimigo interno, que é o tal do Goldstein. Goldstein é essa figura aí que a gente não sabe se existe ou não. Ele seria o líder de uma conspiração contra esse Estado totalitário, contra esse país, né, contra a Oceania. Então a gente vê bem, né, a questão do inimigo externo, né, que seria que seriam os exércitos dos países inimigos, e a presença de um inimigo interno também, né? E isso faz com que eles consigam manipular as emoções, né? O amor e a raiva, as emoções e a violência, né? Desses funcionários, né? Num primeiro momento ali, a exaltação dessa terra, a exaltação do partido, né? Depois, no segundo momento, os 2 minutos de ódio, onde eles vão demonstrar ali o ódio contra o traidor, contra o inimigo externo e o inimigo interno, que é o Goldstein, que é o conspirador, né, que é o traidor. E, por último, a figura do grande irmão que aparece ali, né, que seria esse líder infalível, esse líder onipresente, que está sempre presente, né? E essa demonstração final ali de amor e de emoção em relação a esse líder que nunca falha, né? Que nada mais é do que o líder fascista, né? Uma metáfora ali, né? É a personificação ali desse líder fascista aí na obra do Orwell, né? Então a gente está, entre aspas, brincando aqui, né? Não é exatamente brincando no chat, fazendo referências, né, a coisas que inevitavelmente a gente se lembra de cenários que a gente tem visto, né? Não só no Brasil, mas em vários outros cenários, né? Nesse aspecto político, especialmente, né? E em outros também. Então, essa direção da massa, né? Não sei se dá para dizer assim, esse guiamento da massa, esse convencimento da massa através de mídias, né? Eu acho que a gente precisa sublinhar isso, porque assim a gente sabe que e defenderia, obviamente, que a gente precisa das mídias e das conexões, etc. e tal, mas também é inegável que o advento de determinadas ferramentas causou um estrago
nas nossas circulações políticas e sociais, né? Não apenas nessas, mas também em outras. Enfim, somos observados, somos contestados, somos linchados virtualmente, se você, de alguma maneira, é um ponto fora da curva. Então, assim, é a transcendência, né? É o exagero da distopia, por incrível que isso pudesse parecer. Pois é, e tem esse lance da tela, né? Essa tela que o Grande Irmão aparece, ela tá em todo lugar, né? Ela tá dentro das casas das pessoas, ela tá nos escritórios, nas salas dos escritórios, né? Ela tá por todo lugar, né? Então, nos faz pensar também que hoje também a gente tem telas presentes ali no nosso dia a dia, na nossa vida, em todo lugar também, né? É a tela do celular, é o celular ali que está ouvindo a gente, né? É o tempo inteiro com a gente ali, a telinha do celular, né? Não, e essa outra tela ou câmera, seja lá o que for, da vigilância também, né? Porque é sob o pretexto de oferecer segurança, porque aí essa ou aquela coisa não vai acontecer, a gente acaba tendo a privacidade invadida 100% do tempo, né? Isso para não falar de coisas que vamos falar daqui a pouco, certamente, né? Sobre, enfim, estão de acordo com o que a gente navega, o que a gente frequenta e as coisas que nos são oferecidas. Mas nessas recentes campanhas políticas que houve, né, para as eleições municipais, além da campanha na minha cidade, por parte de uma candidata em específico, é bem atrelada a esse perfil vigilante e punitivo, assim, eu vi propagandas em vários outros contextos em que as pessoas prometiam muito isso, né? Na nossa cidade a gente vai ter mais câmera. Eu vou botar mais câmera, porque aí vai inibir o crime. Então, assim, o tratamento das questões sociais é feito logo na base da punição, né? E não da erradicação das coisas que, como acredito que deveria fazer, né? Mas, enfim, só adiantando um comentário aqui. Mais um trecho? Sim. Eu acho que sim, acho que sim. Mas, Vamos Suzana, eu passar te para mais um interrompi. trechinho? Você ia falar alguma coisa, eu interrompi. Não, eu ia falar até, enfim, dessa manifestação de uma coletividade, né? A pessoa se insere ali a ideia dos 2 minutos de ódio, né? Que o Orwell colocou em 1984, está lá aquela multidão, né? E a multidão deixa cada uma daquelas pessoas que está ali presente naquela multidão deixa de agir individualmente, né? Então ela só está ali fazendo parte daquela multidão e não pensa, ela segue aquilo e ponto, né? Não tem nenhuma a ideia da psicologia das multidões mesmo, né? O indivíduo deixa de ter seu papel de indivíduo e ele para de pensar e segue o líder, né? Então, só para complementar o que você está falando, Suzana, a ideia do totalitarismo é justamente essa, tipo assim, a massa, a população, ela tem que aderir, né? Tem que haver a adesão da massa ao regime totalitário em todos os seus aspectos, né? Se você não adere, se você não demonstra ali apoio, você já é automaticamente um traidor. Sim. Só o fato de você não demonstrar apoio já é considerado traição, né, num regime totalitário, né? Aí a gente vai para mais um trecho, né? Vamos. Celso está conseguindo? Tô sim. Ah, tá. É que meu computador é lento mesmo.
Beleza. Ele demora a mostrar as opções e... O Fábio fez aqui o comentário, né, que 1984 antecipa, né, as redes digitais e os algoritmos, né, mais do que a mídia tradicional, né, que é uma vigilância constante, né. Vê se entrou para vocês. Ainda não. Já deve estar entrando. Pronto. Entrou. Sim. Entrou? Sim. Vou colocar lá. Mas está sem som. Entrou sem som? Entrou sem som. Deixa eu tentar de novo aqui. Se você passar o mouse lá em cima, a barrinha aparece. Porque como tem a legenda, aparece. Celso, a gente não também perde. Tá. Não precisa Mesmo tirar, não. Precisa voltar. Deixa eu botar de novo. É porque, de repente, eu esqueci de... Sim, mas é só você passar o mouse lá em cima que ela aparece, você pode ativar. Não se preocupem, continuamos no contexto, Big Brother continua observando tudo como previsto. Aliás, depois a gente vai falar, assim, né, brevemente sobre isso, né? Uma espécie de uma inversão de sentidos muito doida, né, que acontece com esse programa da televisão, né, em que todas essas coisas que a gente está criticando aqui aparecem como muito razoáveis e muito interessantes, né? Chegou aí? Sim. Tá. Veio com som, Celso, mas um som todo picotado. Vibrando, deve ser da transmissão mesmo, Deve ser da transmissão. Não, mas aqui tá dando isso também. Mas tira o som, então, e a gente assiste com a legenda, que tal? Pode ser. It's that thick. The 11th edition will be that thick. Well, the revolution will be complete when the language is perfect. Secrets to move from translation to direct thought to automatic response. No need for self-discipline. Language coming from here, not from here. Excuse me for intruding. But what you're saying is that we should be rid of the last vestiges of Goldsteinism when the language has been cleaned. I couldn't be more in agreement with you, brother. Absolutely. Praise be to our leader and the party workers. Other munitions production figures are as follows. 70,000 M20 tank destroyers with 76mm tactics. Smith, sign. It's an encouraging thought that by 2050 not a single person will be able to have a conversation like this. Except the pros. The proletariat don't count for animals. See the hanging? Messed up myself. Bloody committees. 540,000 heavy victory rocket bombs. 35,000 Black Eagles 500cc motor bicycles. 300,000 Double plus good, this. Do you know, I don't think there's a single piece of meat in this, dear. Looks like meat. Tastes like meat. Isn't meat at all. Double plus good. Not like it, Smith. Yeah, oh yes, it's too rich for me. Do you mind if I, Brothers and sisters, the battle for production has
evidence shows that the standard of living has risen by no less than 20% over the last year. All over Oceania, there have been spontaneous demonstrations of party workers voicing their gratitude and joy. In honor of this massive over-fulfillment of the 9th three-year plan, it has been announced that the chocolate ration is to be increased to 25 grams per week. É muito bom isso, né? A sequência dessa cena é são algumas execuções das que eu comentei, públicas. Aliás, essa cena ela retrata bem assim como é que é a vida, né, desse pessoal, né? E esse Então. trecho é muito legal, porque assim, fala assim, olha, o padrão de vida aumentou 20%, são as coisas divulgadas. Ninguém sente aquilo, ninguém percebe, né? Mas são os números que são dados, assim, ninguém discute, né? As pessoas... Tem um momento que eles falam, inclusive, sobre doenças que estão sendo controladas. Isso é mais para o fim. Porque, assim, para quem nunca leu o livro, eu nunca li o livro, né? Mas eu vi, como eu disse, o filme. O tempo inteiro essa voz fica ali no fundo, dando essas notícias, né? E aí lembra um pouco Fazendo aqui a respeito do chat, a respeito do Big Brother. Nesse sentido aqui, o que chega para aquelas pessoas que estão ali, mas que a gente está de fora sabendo que elas estão confinadas, chega aquilo que os produtores, que o diretor querem que chegue de informação. Então, aí você pode comparar como é que era naquele mundo ali que é retratado. Então, eles ficam recebendo essas informações o tempo inteiro, sejam elas verídicas ou não. Né? E não devem ser, claro que não. Então, aí vem tudo isso, eles ficam ali trazendo como eu disse para vocês, como se eles fossem assim, salvadores da pátria. Então, quando está tudo certinho, do jeito que eles estão programando, sua vida está toda certinha, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Né? E aqueles que estão sendo ponto fora da curva são, então, executados, que eles estavam sendo enforcados na sequência da cena ali que o Celso trouxe. Interessante, Dani, que esse tipo de propaganda exaustiva, né, e extensiva, ela está acontecendo hoje via grupos de WhatsApp, né? Sim. Algumas pessoas fazem parte de certos grupos de WhatsApp, elas ficam recebendo ali propaganda ideológica, né? Várias vezes ao dia, né? E contendo fake news, né? O que a gente chama hoje de fake news, contendo ali informações falsificadas, né? Informações falsas, e elas consomem aquilo dali como se tivessem acesso a uma verdade que as outras pessoas não têm, né? Não São teriam esse privilegiadas, acesso, né? Por receber Isso é aquilo. super interessante, porque quando você contrapõe isso, né? Você contrapõe, olha só, mas olha olha como isso que você está dizendo aqui saiu aqui nesse jornal, saiu aqui nesse site, como é que é outra coisa, entendeu? Como é que isso daqui já foi desmentido? A pessoa não acredita. Né? Ela diz, não, a minha fonte é confiável. Né? Isso daí que você está me mostrando aí dessas agências que se dizem verificadoras de boatos, elas é que estão mentindo. Tem uma total inversão ali, né, da realidade, para você aceitar uma fake, né, uma mentira de maneira cômoda, né? De maneira aquilo não abalar. A pessoa ela quer ler, ouvir, ver aquilo que, na verdade, faz parte do que ela acredita e sente. Isso, e ponto. Exatamente. E aí, tudo que for contrário a isso, ela nega. Independente se veio de uma fonte científica confiável, né? E tudo que é favorável a isso que ela traz, ela aceita, independente de não ser de uma fonte científica ou favorável, ou confiável. Então, é bem isso, né? E você vê ali que a maioria está aceitando. Né? No filme, aquela cena ali, a maioria está aceitando.
E esse maioria ali forma esse conjunto, que eu acho que foi o que a Suzana estava comentando agora há pouco, né? Então dá essa força ao grupo, ainda tem isso, né? É você receber aquilo Reforça, e se sentir, né, forte dentro parte do de um grupo. integrado, exatamente. E aí isso reforça as suas crenças, né? Uma coisa interessante desse trecho também é que ele vai mostrar o que é a tal da nova língua, né? O que é a nova língua, né? É uma coisa aí que o George Orwell inventa aí na obra dele, que é um idioma que é criado pela destruição de palavras, né? Pela redução, pela destruição, pela condensação das palavras, né? Com a finalidade de limitar o pensamento, limitar a razão, né? Tipo assim, a linguagem vai sair direto da garganta, não vai nem passar mais pelo cérebro, né? Que nem o rapaz ali comenta, né? A linguagem vai sair direto daqui, não vai precisar mais passar por aqui, justamente para limitar a capacidade de raciocínio, de questionamento das pessoas, né? A linguagem ela vai sendo destruída e reduzida para formar uma linguagem pobre e que leve ali a ações e reações quase que instintivas, quase que irracionais, né? Não passando ali pelo raciocínio, né? Pela consciência, né? E essa irracionalidade é uma característica de regimes fascistas, né? Esse apelo à irracionalidade e essa postura anticientífica, anti-razão, anti-racionalismo, né? É uma característica também, e que aparece aí na obra do Orwell, né? E eles vão falar, e assim eles têm um controle sobre o que é falado, sobre o que é escrito. Isso aumenta ainda mais esse controle, né? Porque as palavras que permanecem são as palavras, na verdade, que eles querem que permaneçam. Né? Então, é toda uma forma de controle aí que vai se sacramentando, né? E com todo mundo achando que aquilo é o bacana. Porque quem faz, né, quem ajuda tudo isso é o próprio povo ali. O novo dicionário né, as novas edições do dicionário da nova língua vão ficando cada vez menores, né? E tá todo mundo achando que aquilo dali será o ápice da revolução quando a língua for completamente transformada, né? E eles são os grandes colaboradores. Não sei se Felipe e Suzana querem falar, só quero comentar um pouquinho, só nesse raciocínio aqui que a gente está conversando, é que naquela cena do início do filme mostra o Goldenstein, que a gente não sabe, né, se efetivamente existe ou não, mas a gente vê que ele ali, ele vai negando isso, né? Ele vai dizendo, olha, o grande irmão não existe, essas guerras não são assim. Ele vai dizendo, e todo mundo diz, não, que aquilo ali, que ele é um mentiroso, que ele é um traidor, né? E não aceitam essa versão diferente daquela versão que eles acreditam, né? Então, só para concluir aí essa parte. E só para observar uma coisinha, eles vão fazer isso nas obras literárias também. O projeto é reescrever os grandes clássicos. Então, temos os grandes clássicos, sim, mas eles não ficarão do jeito que eles eram originalmente, né? Porque a literatura, claro, as artes, de uma maneira geral, as artes são ali um instrumento de mudança social, né? De a pessoa, enfim, perceber, né, essas questões sociais, e ninguém quer, numa sociedade manipulada, que as pessoas tenham acesso à arte, né? Então, a luta contra a arte também aparece em 1984, né? A luta contra qualquer criatividade, a luta contra tudo, enfim, né? O próprio quadro, né? Pode falar. Não, fica à vontade. Pode falar do quadro, porque eu ia falar uma outra coisa. Eu ia só um par de parênteses aqui, dizendo que a Marcele já colocou aqui no chat a lista de presença para todos preencherem, e eu ia sugerir abrir aqui, a gente está interagindo no chat e tudo mais, mas se alguém quiser fazer alguma colocação, contar uma história, fazer uma referência pessoal, ou, enfim,
de qualquer natureza, antes da gente passar para a próxima cena, ou seja lá do que for, fique à vontade. A ideia é a gente abrir ao máximo mesmo a conversa. Bom, Andréia, fica à vontade, Andréia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Eu só queria falar sobre o documentário de Dona das Redes. Não sei se todo mundo viu, está na Netflix, e que ele mostra as pessoas que desenvolveram as plataformas, né, os caras são milionários, né, e que criaram Google, Facebook, mas os caras por trás, né, não é o Mark lá, que aparecem mais. E é só para comentar que eles não deixam os filhos participarem. E esse documentário, eles usaram tipo um boneco, assim, como se ele fosse manipulado a continuar na rede, quer dizer, né, nós somos. Quando o cara se afasta da rede, eles inserem coisas, quer dizer, mensagens no celular, e-mails, já tudo não está em determinada rede social, para que ele volte. Então é muito Orwell isso, para mim, né? Muita relação com o filme. É só isso. Mas é verdade mesmo. A gente está mais do que mergulhado nesse cenário, né? É uma loucura. Eu também assisti a esse documentário. Mais alguém, pessoal? Eu ia dizer aqui que por isso que hoje não dá para ver que a gente está aqui na telinha pequena, mas eu vim com a minha camiseta Make Oral Fiction Again. Oportuna. Não, deixa a oral ficção, não quero viver isso, entendeu? Adoro falar sobre, mas não na minha vida. Não na minha vida. Isso aí. O Paulo Freire, aliás, ele tinha uma postura assim fantástica mesmo de educador em relação a isso, né? Quem não conhece ele acha que ele era radical, né? E na verdade ele era tão libertador, né? E procurava realmente ensinar uma educação tão libertadora que ele dizia o quanto era saudável para um aluno ele ter professores com diferentes ideologias, né? E isso iria fazer ele ter uma análise realmente da realidade para seguir aquilo que ele achava que era o certo, né? Então, já que eu estou mostrando aqui, né, a blusa, é exatamente isso, né? Você permitir essa liberdade, né? Mas à medida que o indivíduo ele vai estudando, ele vai lendo, ele vai conhecendo, dificilmente ele pode tomar partido de algo que seja autoritário, né, e ditatorial, né? Porque ele entende a importância dessa liberdade de escolha e também entende a importância de não ser um opressor, mesmo que ele tenha vindo de uma educação opressora, né? Então, ele entende que é chegado aquele momento de dar um basta naquilo, de fazer diferente de como foi com ele, né? Então, isso é realmente, não tem outra palavra, né? Libertador, né? Eu vou aproveitar essa fala e uma palavra que a Suzana colocou aqui no chat, né? Propaganda de marca de camisetas legais, a gente brincando com isso. Mas, assim, um dos itens muito destacados, né, no 1984 é justamente a propaganda, né? Mas a propaganda é aquela palavra que é propaganda, até em inglês mesmo, né? Que é a venda, veiculação de ideias, né? De faça isso, faça aquilo e tudo mais. E aí, nessa perspectiva, né, como a Daniela trouxe o Paulo Freire, e como a gente estava comentando aqui, né, o Paulo colocou assim, os professores são essenciais, aí eu comentei que talvez por isso estejamos sendo perseguidos no momento, né? É porque, assim, neste contexto em que vivemos atualmente, divulga-se por aí que nós fazemos propagandas, né, nas salas de aula, a famosa doutrinação, né? Então, que a gente está vendendo ideias formadas, específicas, e tentando convencer os nossos estudantes de determinadas coisas, né?
E, na verdade, assim, eu até acredito que isso exista, que exista pessoas irresponsáveis que tenham esse tipo de comportamento na sua docência, como existem pessoas irresponsáveis em todas as profissões, né? Mas isso não pertence à docência como um todo, ao trabalho docente, ou à filosofia, à ética da profissão docente, né? Fazermos propaganda nesse sentido bem amplo, né? Que não é de um produto nem tudo mais, nem apenas de um produto, né? Seria de uma coisa até mais grave. Então, assim, na verdade, a grande propaganda que pegou, que colou e que convenceu todos aqueles tiozões do Zap, aquele pessoal formado na universidade do WhatsApp, etc. e tal, convenceu que é isso, que os professores são pessoas execráveis que doutrinam os meus filhos na sala de aula, né? E isso é uma inversão de situação muito, muito perigosa, né? E aí, falando em propaganda de produtos, né, retomando algo que a gente pegou aqui em cima, pegou numa conversa no momento anterior, Big Brother is watching, né? O grande irmão está vendo tudo que você está fazendo. E está mesmo. Aí no campo da propaganda de produtos, a gente traz logo, né? Se a gente tivesse aqui, estamos conversando, cada um de nós tem um exemplo, né? Mas eu vou contar um muito bobo, muito assim, mas muito peculiar, né? Que eu tive numa experiência conversando com a Suzana, que está aqui na sala, e com outro professor, amigo nosso, que já trabalhou lá no campus, no WhatsApp, falando se você gosta de sorvete, se não gosta de sorvete do Chiquinho, é bom. É o nome da sorveteria, inclusive, muito boa em Petrópolis, né? Nem me lembro disso. Mas tem lá, pode procurar no seu WhatsApp. Ah, Chiquinho, você já foi no Chiquinho? Chiquinho tem filial em Cabo Frio, não sei o que e tal. Quando desligamos a conversa, eu abri o Facebook e tinha uma propaganda do Chiquinho. Aí eu estou falando esse caso muito específico, porque assim, os Chiquinho Sorvetes não é um nome, uma franquia que circule grandemente aí, como se você, sei lá, procurar uma roupa na loja tal, de marca famosa, e que vai aparecer ali, né? Então, o Big Brother está assistindo mesmo, né? O tempo todo, tá vendo cada palavra que você faz, né? Então, eles, sim, esses grandões fazem as propagandas, né? De ideias e de coisas. Não somos nós que estaríamos fazendo isso irresponsavelmente. Tá bem? Então, eu acho que talvez pudéssemos ver mais uma cena para ir começando a caminhar para as considerações. Aí, não sei. Vamos sim. Vou colocar aqui. Gente, enquanto o Celso abre lá, deixa eu comentar uma coisa com vocês, já que a gente está falando aqui de professor, de educação, é a questão das crianças no filme, né? Enquanto os adultos, eles têm aquele padrão, todo mundo uniformizado, né? Como a gente viu ali nas cenas, todo mundo igualzinho, né? Uma coisa bem sem cor, inclusive. As crianças, elas são como mini soldados, né? Como mini militares, que estão observando tudo, né? Inclusive as execuções. Então, elas estão aprendendo, né? A gente ontem estava falando sobre isso no Inteligência Artificial, né? Essa questão do olhar, né? O quanto e isso não é só humano, né? Isso acontece no reino animal. Esse aprendizado, observando, né? Memorizando. Então, só para trazer isso também desses mini militares. Vai lá, Celso. Eu acho que você adiantou justamente o que a gente vai assistir agora. Vamos lá. Pô, fala sério aí. Held to celebrate a 50% decrease in civil marriages, over 10,000 party women took a vow of celibacy and pledged themselves as vessels for the artificial insemination program. I should kill her before she denounces me. I have disliked her from the first moment of seeing her.
Como esse foi curtinho, eu já vou emendar no último, tá? Eu já vou colocar o último de uma vez. Ainda não veio não, tá, Celso? Tá. Ok. Não foi ainda. Foi? Certo, certo. Foi, já tá aqui. Tá. Interessante, né, Celso? Que esse crime mental significa pensar diferente do que queremos que vocês pensem, né? É apenas isso. Exatamente. Pensou contra o partido, já é crime mental. Você não precisa nem fazer nada, só pensar. Não, e o sujeito já se sente culpado só de pensar, exatamente isso. É.
Isso que vocês estão vendo aí, ele está ouvindo na tela lá do Big Brother esses relatos que eu falei, que são essas confissões, né? Não necessariamente do que ocorreu, mas aí só vendo o filme para vocês entenderem, mas que não necessariamente elas ocorreram. Mas então ele ficou ouvindo esses relatos, essas confissões de quem foi preso. Como um exemplo, né? É um inimigo do governo fazendo ali suas confissões publicamente para todo mundo ouvir, para servir de exemplo. E para ele ficar fora da vista da tela, né, ele tem que ficar ali no canto, né, para poder acessar o livro dele, né, o livro de memórias, para a tela não ver que ele está escrevendo um livro de memórias. Porque o tempo inteiro você pode estar sendo observado, né? Então, pessoal, o que a gente tem aí, né? Como a Daniela falou, né, tem a questão ali da confissão, né, de um inimigo do Estado, né, para servir de exemplo. As crianças, né, Dani, estão ali servindo também a esse sistema de vigilância total, quer dizer, não é só a tela, né? As crianças, elas também são levadas a fazer parte desse sistema de vigilância, como ocorria na Alemanha nazista, né? Na Alemanha nazista não era incomum as crianças denunciarem membros da própria família, denunciar o pai, denunciar a mãe, porque falaram mal lá do Führer, né? E aí a criança chegava na escola e denunciava o pai ou a mãe pro diretor da escola, pro professor, né? Então as crianças fazem parte desse sistema de vigilância total também, né? Esse sistema de vigilância total, ele aparece também na obra, né, Vigiar e Punir, do Michel Foucault, né? Olha que interessante, né? Ele escreve essa obra ali, acho que nos anos 60, mais ou menos 70, né? E dá a entender que a nossa sociedade está caminhando para esse sistema de vigilância total, em que você não sabe em que momento você vai estar sendo filmado, em que momento alguém vai estar te ouvindo, e você passa a controlar o seu comportamento, as suas ações e os pensamentos para se adequarem ali às expectativas daquela sociedade, para você não cometer nenhum deslize, nenhum crime, porque o tempo inteiro você pode estar sendo observado, pode estar sendo filmado, né? O Foucault vai chamar isso de panoptismo. Todo mundo está sendo vigiado o tempo inteiro por câmeras, ou por seus vizinhos, ou por seus colegas, e aí as pessoas passam a agir de acordo com o que o sistema demanda para não cometerem deslizes, não cometerem crimes, não serem incriminadas, né? A outra coisa que aparece aí também é o duplo pensar, né? Naquele primeiro vídeo curtinho. Liberdade é escravidão, guerra é paz, né? Que a Suzana já falou sobre os ministérios, né? Os ministérios trabalham com essa ideia do duplo pensar, que é um conceito também que aparece na obra do Orwell. O que é esse duplo pensar? É o sujeito aceitar duas crenças ou ideias completamente contraditórias, que se excluem, mas ele aceita as duas como verdades, né? Liberdade e escravidão. Pô, como é que pode isso, né? Do ponto de vista lógico, não tem como. Mas o sujeito aceita porque, dependendo da conveniência do momento, né? Dependendo da conveniência ali para o partido, ele vai ter que aceitar ou a liberdade ou a escravidão, né? Dependendo da conveniência do momento, ele tem que aceitar que fazer guerra é paz, né? Que ir para a guerra e fazer uma guerra significa trabalhar pela paz, né? Então é isso, são esses sujeitos assim que aceitam as ideias mais absurdas, né? Mais contraditórias, mas ele aceita aquilo dali como um dogma, né? Como uma verdade, porque aquilo dali, dependendo da conveniência para o partido, né? Aquilo dali pode ser utilizado, né? Pode ser acionado a qualquer momento para acabar tendo provocando alguma vantagem, né? Tendo alguma utilidade ali para o partido, né? O absurdo disso é quando no final do livro ou do filme o cara lá, né, que aparece lá depois, né,
a liderança lá partidária, burocrática, obriga, né, o indivíduo ali a aceitar que 2 e 2 é igual a 5, né? 2 e 2 são 5, né? Tipo assim, é uma coisa que não é aceitável, né? Assim, não é verdadeiro, é falso, mas o cara tem que aceitar aquilo e tem que dizer, não, realmente, 2 e 2 é igual a 5, e é assim porque o partido quer, porque o líder quer, porque o governo quer, porque o Estado quer. Então, 2 e 2 é igual a 5, sim, né? Por mais absurda que a ideia seja, ele vai aceitar, vai adotar aquilo ali como uma verdade, porque o partido quis assim, né? E aí, no final, ele repete lá, não, 2 e 2 é 5 e é isso, né? Eu completei você, Celso. Vacina faz mal. Por quê? Porque sim. É isso. Não precisa de lógica. Né? Não há necessidade de uma lógica. É isso, ponto. E vale a pena, gente, quem não viu esse filme, né, ver essa versão, que é a de 1984, porque isso, ele tinha um pensamento crítico e ele vai ficando assim, abobado mesmo, né? Por isso que ele responde o 5, né? Porque ele fica abobado. Só que eu queria chamar a atenção que quando eles estão no romance, né, que eu comentei, aquela menina, dá para ver, né, quem é que vai ser ali a namorada dele. Acho que vocês entendem que ele está sempre observando a menina, uma magrinha de cabelinho Chanel. Mas tem um momento do filme que eu cheguei até a notar, né, que a questão ali que eles dizem um para o outro é de se manterem vivos, de se manterem humanos, mesmo nesse universo, e não deixar de amar. E ela afirma isso para ele, e isso ninguém pode tirar da gente. Né? Só que aí vem toda a questão que a gente está conversando, né, a respeito de ser nessa distopia, porque a coisa não caminha bem assim como eles tinham afirmado naquele momento em que eles, né, conversavam sobre isso. Mas aí tem que ver o filme, eu acho. Duas considerações aqui. Uma que o Paulo perguntou, ele dirigiu mais ao Celso, sobre o fato da apropriação do tempo do ócio, do tempo livre, por atividades de lazer. O que você acha sobre isso? Entretenimento, né? Por atividade de entretenimento. Eu perdi, vou tentar retomar aqui em cima. E, Daniela, você não tem um material para compartilhar, para dividir com a gente, que você não quer colocar agora, antes dessa resposta? Nossa, eu achei que alguém tinha me perguntado isso, eu falei, nossa, eu não li. Eu acho que já está meio no finzinho, mas podia botar, né? Botar eu acho que você poderia falar. Você tem como compartilhar daí? Tenho. Tá. Eu vou localizar aqui a pergunta do Paulo corretamente. Foi assim, Celso. Legal, Celso, na atualidade, Celso, na atualidade, como você vê a apropriação do tempo livre pelo lazer e o entretenimento? Era isso. Tá, então, só para a gente fazer uma distinção, né? Tipo assim, o Orwell, ele trabalha com uma sociedade extremamente repressora, né? É uma sociedade que vai trabalhar ali com a repressão e com a violência para fazer com que os indivíduos se engajem nas suas atividades, né? Se engajem ali ideologicamente, né? Nessa sociedade. É interessante que o que a gente tem hoje não é bem isso, né? Tipo assim, a gente não precisa fazer tanto uso da repressão e da violência. A gente tem outras formas de fazer com que as pessoas se engajem, né, nas ideologias da sociedade de mercado, né, da sociedade neoliberal e por aí vai. Tanto é que é interessante que, por exemplo, quando Foucault fala do panoptismo, né, que é essa vigilância generalizada, em que todos estão sendo vigiados por câmeras e por todo mundo, tem um outro autor chamado Thomas Mathiesen, que escreve um textozinho chamado O Panóptico Revisitado. O Panóptico de Foucault Revisitado, alguma coisa assim.
E ele defende a ideia que hoje a gente tem uma outra coisa chamada sinoptismo, né, que seria o sinóptico, né, e não o panóptico, que é quando você tem várias pessoas, né, uma massa de pessoas, observando poucas, e aquelas poucas servem de modelo de comportamento. Ou seja, é o Big Brother da TV, né? É o Big Brother da Globo. Você tem milhares de pessoas observando o comportamento de algumas poucas pessoas, e aquelas poucas pessoas vão modelar o comportamento dessa massa, né? Então a gente teria dois sistemas que convivem, né? Que é o panóptico, que é essa vigilância repressora, né? Das câmeras, do vizinho que pode te dedurar, ou da criança que pode te apontar, né? E essa outra esse outro sistema que é o sinoptismo, né? Que você modela o seu comportamento porque você está vendo algo ali que te seduz, que você acha bacana. Então, Paulo, eu acho que essa questão aí do entretenimento está indo muito nessa direção mesmo, né? Tipo assim, o entretenimento hoje, ele é muito alienante, ele é pouco cultural, né? Ele não tem nada de crítico, né? E ele serve muitas vezes de modelo, ele traz uma série ali de modelos, de orientações e de mensagens para voltar ali o nosso ócio, o nosso tempo de lazer, unicamente para o consumo, né? É tipo assim, o que você tem a fazer com o seu tempo de lazer, né? Você hoje não se vê mais assim, gastando o seu tempo de lazer de maneira ociosa, não? Você tem que ser produtivo, né? E se você não estiver sendo produtivo nesse momento de ócio, você tem que estar consumindo coisas do sistema, indo a shopping, comprando um pacote de viagens, né? Um pacote turístico, né? Ou indo num cruzeiro, né? Num transatlântico. Quer dizer, você vai usar ali o seu tempo ocioso, né? O seu tempo de lazer, de acordo com certos modelos que aparecem na mídia, né? Os modelos ali, geralmente os modelos que as elites econômicas passam ali como a coisa mais bacana, a coisa mais correta, ou a coisa mais wow, né, a se fazer, né? E aí as pessoas vão comprando essas ideias ali para os seus momentos ali de ociosidade, né? Quer dizer, é uma mercantilização, uma comercialização, e o ócio ele é orientado para o consumo e para um entretenimento ali alienante e vazio, né, muitas vezes, né? Mas acho que é isso. Tentei responder aí o seu questionamento aí dentro dessa perspectiva aí do panoptismo, sinoptismo, né, dos modelos e tudo mais que servem como uma forma de controle do comportamento, né, de controle social mesmo, né? Isso. E, assim, acho que vocês veem a imagem, né, do slide. Sim. Sim, né? Então, a gente, mais ou menos, já apontei aqui o que está aí, né? Só chamar atenção para essa questão também do estímulo à individualização, né? Essas trocas nos relacionamentos, elas representavam para eles um perigo, né? Porque a troca com o outro faz você também fazer uma autoanálise, né? Porque no seu relacionamento com o outro, você começa a fazer essa autorreflexão para fazer um pensamento crítico a respeito de você e do relacionamento. Então, a gente vê muito claramente que eles estimulavam que isso não acontecesse, né? Tem até uma cena que há um discurso a respeito disso, né? Então, é claro que a gente sabe que isso tudo faz parte desse controle, né? E que, inclusive, esse estímulo a não ter prazer, a erradicar o prazer, a não ter relação sexual, isso com certeza é hipocrisia, que a gente não vê isso sendo demonstrado por esses que estavam comandando o sistema. Mas, com certeza, entre quatro paredes, eles deveria ser bem diferente. A gente vê
A gente tem uma ideia disso, por exemplo, quando um desses que, eu vou chamar assim, que governa, né, que coordena tudo isso, ele tem vinho na casa dele, né, que o vinho seria para saborear com prazer, enquanto que os operários, eles têm direito a tomar a qualquer hora gin, né, como se fosse aquilo que não daria prazer para eles, né? Fazendo aqui uma comparação, né? Então a gente vê, tinha uma liga antissexo, né? O estímulo à inseminação artificial. Então a gente precisava manter ali uma reprodução para você continuar tendo seres humanos para manter tudo aquilo ali, mas esse extermínio mesmo de relacionamento. E principalmente, né, relacionamento de amor. O que eles queriam ali apenas era incentivar os ódios. Me chamou a atenção também a questão de, naquele futuro, a gente não vê nenhum homossexual, né? Não tem isso no filme, não se fala disso. Tem uma cena que uma das confissões, que a gente sabe que é mentirosa, o indivíduo diz que ele atraía seres dos dois sexos, mas isso é apenas dito, você não vê nada disso. Então, assim, também são questões que nos chamam a atenção, né, para a gente refletir aí sobre o filme. Eu acho, pegando só esse gancho, eu estava lendo até uma análise falando dessa proibição, né, dos relacionamentos, mas que é vivido por muitos casais homossexuais, né? Que os casais heterossexuais não vão ter porque o casal de 1984 precisava o tempo todo fugir, né? Encontrar lugares para os seus encontros, e só podiam se encontrar naquele lugar 1, 2 vezes, né? E aí fala assim, pode ser estranho para os casais heterossexuais, mas muitos casais homossexuais vivem, né? Ainda nos lugares até hoje mesmo. Verdade, eu não pensei assim. Verdade. Bom, gente, assim, a conversa não vai ter um final, né? A gente já passou um tempinho aqui. Ninguém conclui nada. Mas estamos no chat com várias colocações, né? Eu fiz uma indicação de um texto ali também e tal. Muitas coisas bacanas. Então é isso, né? Estamos aí. Se alguém quiser fazer algum comentário para a gente ir concluindo, né? Eu já vou deixar minha fala final aqui, uma vez mais agradecendo essa presença maciça de várias pessoas aqui. Não sei como é que está agora, mas teve um momento que a gente estava com 81 pessoas na sala, e isso é muita gente conversando, né? Ou se disponibilizando a conversar um pouco sobre coisas tão importantes, né? Então é isso, agradeço. E em breve tem mais, né? Acompanhe, vamos seguindo juntos aí, porque esses projetos são fundamentais para a gente conversar, se identificar, né? E batalhar aí contra as coisas ruins que a gente vê anunciadas, como eu coloquei ali, pelo menos desde o final do século XIX. Tá bom? Muito obrigado, estou fazendo o meu fechamento aqui e continuo, claro, ouvindo vocês. Tudo de bom. Então, eu também vou fazer meu fechamento aqui, agradecer a presença de todos, tá? Acho que o encontro foi muito bacana, assim. O livro é muito legal, espero que quem não tenha lido o livro ainda, leia, né? O filme é muito legal também. E além do livro e do filme, eu vou indicar também, dar uma pesquisadazinha sobre a vida do autor. O autor, ele é uma figura bastante interessante, tá? Uma curiosidade que eu sempre gosto de comentar, né? Apesar dele ambientar essa distopia dele, né, numa Inglaterra socialista, né? O autor era socialista. Olha que interessante. Ele era socialista, tá? Só que era um socialista desiludido ali com os caminhos do stalinismo, né? Com os caminhos totalitários, mas mesmo assim, mesmo com a descoberta do totalitarismo, né? E do stalinismo e dos fascismos,
ele vai permanecer socialista, tá? E vai fazer diversas declarações de que os escritos dele vão na direção de um socialismo de verdade, né? De um socialismo ali que preze pela liberdade individual dos indivíduos e tudo mais. Ele foi do Partido Trabalhista inglês, né? Ele lutou na Guerra Civil Espanhola contra o fascismo, né? Contra o Francisco Franco, né? Contra o fascismo espanhol. Se feriu, teve um ferimento grave na guerra e tudo mais. Lutou com milícias, né? Ele lutou ao lado de milícias anarco-sindicalistas, socialistas. Então é interessante chamar atenção para esse fato, né, que muita gente acha que a crítica do Orwell é uma crítica vinda de um liberal, né? É uma crítica vinda ali de um escritor do liberalismo, mas não. Né? É uma crítica ao totalitarismo e ao fascismo vinda de um socialista. Né? Então é bastante interessante esse dado biográfico aí sobre o autor, tá? Então é isso, gostaria de agradecer aí a presença de todos, foi ótimo o encontro e estamos aí ouvindo aí as colocações aí, finais aí de quem quiser participar. Bom, então vou deixar a Suzy para o final, né, já que ela coordena essa atividade. Dizer que mais uma vez é um prazer estar aqui com meus colegas, inclusive com outros professores que participaram, alunos, né, pessoas aí de outros campos do Cefet, convidados. É muito bom quando a gente se reúne para refletir, né? Como é importante a gente fazer essas reflexões, a gente ouvir o outro, a gente trocar experiências, trocar leituras, trocar filmes, né? Como isso nos enriquece, como isso nos abre o horizonte. E, às vezes, a gente tem uma ideia de que está tudo tão certinho, né? Tão encaixadinho, mas quando a gente ouve o outro, como isso pode ainda trazer muito mais conhecimento para a gente. Então, o que eu desejo é que a gente continue isso, buscando esse conhecimento, trazendo novamente Paulo Freire, né? Somos inconclusos, somos inacabados, e é isso que nos faz sempre buscar mais, né? Conhecer mais e dividir com o outro também aquilo que a gente conhece. Então, é isso que eu desejo para todos. Muito conhecimento e muita vontade de conhecer. Beijo. Então, gente, agradeço a todo mundo, aos meus amigos, assim, que, enfim, a gente conversa, bate um papo, troca umas ideias, sempre tão bom. É quem esteve presente aí. E que a gente sempre possa trocar essas ideias, né? Porque a gente precisa disso para a vida mesmo, né, gente? A arte é o que salva a gente. Verdade é que, com tudo que está acontecendo, com pandemia, com questão política, com tudo, a gente dá poder, né? Enfim, buscar... Tem uma criança gritando agora, buscar ajuda nos livros e nos filmes e tudo é muito bom. Então, muito obrigada por todo mundo estar presente. Acho que a gente vai encerrando, então. Até a próxima. Gente, beijos, beijos. Tudo de bom. Obrigado aí, Obrigada. Marcelo.